Pastor John, a minha pergunta para o senhor é: como eu posso ter a certeza da minha salvação? Eu penso que é tão importante porque muito do nosso crescimento em Cristo está biblicamente enraizado na confiança de que fomos salvos. E para muitas pessoas, eles não sabem se eles realmente foram salvos. Eles pensam que foram, mas eles não se lembram de uma data específica, ou então houve um período de pecado, e por isso é difícil para eles seguirem em frente com a confiança de que foram salvos e, portanto, estão mortos para o pecado. Então nos ajude. Como podemos ter certeza de que somos salvos? Bem, você pode eliminar uma coisa com certeza que pode roubar a sua segurança, e que é a ideia de que você pode perder a sua salvação. Isso é uma mentira. A salvação é para sempre. A salvação é eterna. Não existe nada que possa separar você do amor de Cristo. Jesus disse em João 6, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, mas eu o ressuscitarei no último dia. A salvação é para sempre. Então, se você for salvo, é para sempre. A fé não pode falhar, porque essa fé não é a sua fé. Isso é um presente que Deus te deu. Efésios 2. Então, você elimina isso. Se a sua teologia é correta, a salvação é para sempre. Então, tudo o que você deseja saber é: a minha salvação é para sempre. E aqui está como você sabe. Eu acho que há 3 testes, então um quarto comentário. O teste número 1 é: o que você ama? O que você ama? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. O que são essas novas coisas? Eu gosto de pensar nelas como novos afetos. Então, a primeira marca de um crente não é o amor perfeito, mas é o amor evidente. O que é que você ama? Você ama o Senhor? Você ama a palavra dele? Sabe, você não ama como deveria, precisa crescer. Você não ama a palavra como deveria, mas você ama essas coisas. Você ama o povo de Deus, você deseja estar com o povo dele, você deseja estar na igreja, você deseja fazer parte de um grupo de adoração. Então, o amor é a primeira evidência de um coração transformado. O segundo é a humildade. Há um sentido em que você está ciente da sua pecaminosidade e nunca rompe essa graça incrível que foi dada a você para te salvar. O terceiro é a obediência. Não é a obediência perfeita, mas é um anseio em seu coração para obedecer ao Senhor. Você o reconhece como Senhor, você deseja obedecer. Então, amor, humildade e obediência. Então, a quarta coisa é esta. A única mais validando a realidade na vida para a sua fé não é uma ideia na sua cabeça, são provações. É o que a sua fé pode suportar. Sabe, há pessoas que dizem: bem, eu acredito no Senhor, e algo dá errado em suas vidas e eles se desviam. Bem, isso não é uma fé salvadora, isso não é uma fé que é um dom de Deus, porque isso dura pouco. Então, você pega Jó como uma ilustração. Devastação. Eu quero dizer, simplesmente devastação de todas as maneiras que você poderia imaginar. E ele diz que ele me mate ainda, se eu vou confiar nele. Então, quando você passa por um teste, talvez a sua mãe tenha um câncer, ou talvez o seu pai morre, ou talvez alguma coisa horrível aconteça, ou talvez você esteja investindo em um relacionamento e, sabe, essa pessoa em que você está interessado se afasta de você, ou qualquer que seja o problema, talvez você contraia uma doença. Essa sua fé permanece intacta durante essa provação. É sobre isso que Pedro está falando quando diz que são esses tipos de provações que validam a sua fé. E então, eu tenho que dizer isso com toda a honestidade. Se você tiver 15 anos de idade, você pode questionar a sua fé mais do que questionaria se você tivesse a minha idade. Porque eu já passei por isso. Eu já passei por uma mulher que quebrou o pescoço e quebrou a vértebra C3 e C2 e deveria ter morrido. Já passei, sabe? Meu filho tem um tumor no cérebro. Passei por doenças em que quase morri, coágulos de sangue em meus pulmões. E a minha fé vem e fica ainda mais forte o tempo todo. Então eu digo que esta não é a minha fé. Esta é uma fé que resiste ao teste. Isto, quero dizer, o diabo disse: o Jó confia em ti, Deus, porque você abençoa ele. Então Deus disse: ok, tire tudo dele. Tire tudo e nós testaremos a fé dele. E foi tirado tudo dele. E ele disse: ainda que o Senhor me mate, eu confiarei em ti. Esse é um dom de Deus. Essa é uma fé que vem do alto. Então, à medida que você cresce como cristão, você tem mais experiências que desafiam a sua fé. Se você sair do outro lado, confiando no Senhor, amando Ele ainda, com humildade, desejando ser obediente ainda, esses são os testes de ácido.
Então, você disse, primeiro o amor por Jesus Cristo, quem você ama e o que você ama, porque somos novas criaturas. E a humildade que vem do que Cristo fez por nós no Evangelho. Então, você mencionou a obediência e as provações. Tem uma pergunta final para o Senhor a respeito da obediência, porque acho que o pensamento na mente de muitas pessoas pode ser, bem, eu quero obedecer a Jesus Cristo. Mas quando eu olho para o meu passado, até quando considero o ano passado, vejo tanta desobediência e eu luto contra o pecado. Como eu faço para saber se eu sou obediente o suficiente para evidenciar um amor por Jesus Cristo? O que o Senhor diria? Bem, você não está tentando ganhar a sua salvação, você já tem. Então não é a sua obediência e, por consequência, você ganha a salvação. Paulo, o apóstolo, disse: ó, miserável homem que eu sou. Ele diz: eu faço o que eu não quero fazer e não faço o que eu quero fazer. E este é um crente maduro em Romanos 7. E ele está dizendo: eu sou o principal dos pecadores. Então você nunca chegará a um ponto onde você não vai ter pecado. Essa é a parte que te humilha, ok? É a parte que te humilha. Então, se você está buscando a perfeição em sua vida, você nunca irá encontrar. Então, eu gosto de pensar nisso como direção, não perfeição. Qual é a trajetória da sua vida? É em direção a Cristo. É estar em direção a uma avaliação honesta de sua própria pecaminosidade que faz você ser humilde. Esta é a direção de desejar ser obediente. Eu não obedeço perfeitamente ao Senhor. E é por isso que eu preciso ser salvo com uma salvação eterna. Porque eu... Outra maneira de dizer seria isso, Johnny. Se eu pudesse perder a minha salvação, eu a perderia, certo? Se eu pudesse, perderia, porque não tenho poder de segurá-la. É por isso que a Bíblia nos diz que nós não temos que nos agarrar à nossa salvação. Deus se agarra em nós, e Ele se agarra em nós nos dando uma fé que não irá falhar. Muito bom. Então, como novas criaturas, precisamos avaliar o que e quem nós amamos. E há uma humildade que segue aqueles que são verdadeiramente salvos. Eles estão quebrantados por causa de seus pecados. Eles são gratos pelo que Jesus fez. Há um desejo de ser obediente, então, ao teste das provações, em que saímos das dificuldades em nossa vida com uma fé mais forte. Ou, como você disse, nos afastamos de Jesus. É por isso que você se alegra quando passa por várias provações, porque o teste de sua fé é o que a valida. Sim, bem, eu amo isso. Muito obrigado, Pastor John.